Bom, em relação a águas, a gente pode falar de várias coisas. Eu queria deixar para você uma pesquisa, anota aí, mano, num canto, se você precisar, não é? Que é a doença que aconteceu na Baía de Minamata, lá no Japão. Baía de Minamora. Minamata. Como é que foi a ideia, né, desse processo que ocorreu lá na Baía de Minamata? Na realidade, eles começaram, isso foi na década de 50, né, no meio da década de 50 ali, lá no Japão, e de repente uns gatinhos que viviam próximos à Baía de Minamata, do rio, não é? Viviam na Baía, começaram a ter algumas convulsões, começaram a ter espasmo muscular, né? E aí de repente eles começaram a ficar preocupados. Depois foi constatado em alguns seres humanos também essa mesma ideia e eles não conseguiam saber de onde vinha aquilo, né? Acharam que era alguma coisa no ar e tudo mais. Mas o que acontecia é que era que próximo ali tinha uma indústria e essa indústria, né, ela tinha como efluente, jogava, né? Efluente é tudo aquilo que eu jogo fora, ela jogava nesse rio uma quantidade gigantesca de mercúrio, né? E isso então estava relacionado diretamente aos processos neuropsicológicos que o mercúrio traz. Uma vez falando do mercúrio, para introduzir, né? Então procura aí a respeito da Baía de Minamata em 1950. Uma coisa interessante do mercúrio, né, é que existe o processo chamado de bioacumulação. Existem alguns materiais que são jogados de maneira direta, né, e que abalam todo um ecossistema. Uma vez que ele começa, por ter uma concentração muito maior do lado de fora do organismo, ele começa a entrar nesse organismo e ele vai acumulando dentro desse organismo, como alguns inseticidas, por exemplo, como o DDT, né, as dioxinas. E o interessante da gente lembrar aqui, quimicamente, é que esses materiais têm que ter uma certa apolaridade, tem que ser apolar para ele acumular no tecido. É como se ele entrasse no seu tecido, o seu tecido é o solvente, é gordura, é lipídio, portanto é apolar. Ele entraria lá dentro e ele começa a se acumular no organismo. Ainda pode acontecer a tal magnificação trófica, que ia aumentando de um nível trófico para o outro essa quantidade de material, mas essa bioacumulação é restrita ao organismo. Como eu tenho muita quantidade de material, o organismo acaba, né, absorvendo aquele material. Esse processo chamado bioacumulação é extremamente interessante, tem caído em alguns vestibulares, né? E o Enem gosta dessas questões ambientais, como análise de efluentes e tudo mais. É interessante hoje, existem várias leis em cima disso, para a gente coibir a utilização de alguns materiais. E ainda, caso esse material não seja proibido, mas cause um impacto muito grande, a gente consegue, às vezes quimicamente, né, neutralizar aquele material. De alguma forma, através de alguma reação química, a gente consegue tirar o efeito nocivo que ele vai ter. Mas o ideal, né, é sempre pensar metais pesados, né, que acumulam na cadeia, como o cádmio, por exemplo, em pilhas e tudo mais. Na hora que for descartar esse material, tomar muito cuidado, principalmente, né, quando estiver perto de uma região, né, onde eu tenho nascentes, onde eu tenho um lençol freático e possa causar essa contaminação das águas. Maravilha? Uma outra coisa interessante de você lembrar, não é que no ecossistema aquático, a oferta de comida, ou seja, de alimento para eles, né, de moléculas, ela às vezes ela vem de fora desse próprio sistema. Como por exemplo, né, se a gente pegar carbono, nitrogênio e fósforo, que são os três elementos essenciais à sobrevivência de um micro-organismo aquático, o que acontece é que desses três, o carbono, por exemplo, eles têm uma proporção de 110 partes de carbono para 15 de nitrogênio para 1 de fósforo. Portanto, o fósforo é o reagente limitante desse processo. Ou seja, pode ter os outros dois. Se faltar o fósforo, eu não consigo proliferar, não consigo produzir novos micro-organismos. O carbono, ele vem muitas vezes, né, pelo próprio CO2 que entra na água, ou às vezes em processos de respiração, né, das plantas, dos próprios animais que liberam esse CO2. Então o CO2, a demanda de carbono é muito grande. O nitrogênio, ele pode ser fixado por algumas algas, por exemplo, as algas azuis, né? Elas conseguem fixar esse nitrogênio, então eu tenho o nitrogênio fixado lá e como ele não tem uma demanda tão grande, né, são 110 partes de carbono para 15 de nitrogênio. E o fósforo, e esse fósforo vem de onde? Esse fósforo ele pode vir de diversos materiais,
Mas especificamente o nosso problema aqui, né? Por exemplo, na década de 50 e 60, as indústrias de detergente, que utilizam muito fósforo, liberavam uma quantidade muito grande de fósforo em rios, em lagos, né? E isso, como eu tenho uma demanda muito alta, uma quantidade muito alta de fósforo, que é o reagente limitante, eu tenho muito carbono, eu tenho muito nitrogênio, agora eu tenho muito fósforo, esse organismo pode proliferar. E aí a gente tinha aquelas lagoas todas eutrofizadas, né? Começa um processo de eutrofização, aumenta a quantidade de matéria orgânica no sistema. Então, isso aconteceu muito na década de 50 e 60, na análise dos efluentes, né, de algumas indústrias de detergente, por exemplo. Maravilha? Bom, galera, em relação à água, a gente pode pensar vários fatores, mas quase sempre pensando no tipo de material, o que ele está causando, né, e quase que 100% das vezes, como que eu vou tratar esse processo? Vou tratar através da neutralização, né? Química, às vezes, de um processo onde eu consiga tirar aquele material através, por exemplo, de métodos de separação, né? Como acontece no tratamento da água, numa estação de tratamento de água, por exemplo, né? Você pode usar vários materiais ali que vão ter efeitos. O sulfato de alumínio, por exemplo, ele é um agente coagulante, ele ajuda a unir essas partículas num floco grandão, e aí eu consigo sedimentar mais rápido. Eu uso flúor, por exemplo, ou cloro para combate a micro-organismos e assim por diante. Suave, moçada, maravilha?